Oi, gente, e aí, tudo bem? Gente, vocês já perceberam o tanto que a gente acaba achando que tudo aquilo que a gente não conseguiu alcançar na vida, tudo aquilo, né, que a gente, todos os nossos objetivos pessoais e profissionais que a gente não alcançou, a gente acaba acreditando que é porque a gente foi incapaz, porque a gente não tinha alguma habilidade que precisava, que a gente não tinha alguma qualidade que precisava, a gente não tinha algum conhecimento que precisava. Então a gente coloca a culpa de tudo que a gente não conseguiu na vida na nossa incapacidade. Só que eu quero falar para vocês que a nossa incapacidade não tem nada a ver com isso. Quem é o responsável por você não ter alcançado o que você queria na sua vida pessoal e na sua vida profissional é a procrastinação. E o que é a procrastinação? A procrastinação é o hábito que a gente tem de deixar as coisas para depois. Então, sempre que a gente tem que tomar alguma decisão ou que ter alguma atitude ou algum comportamento que é diferente daquilo que a gente é acostumado a ter, mas que a gente precisa disso para a gente alcançar esse objetivo, a nossa tendência é de não fazer o que precisa ser feito, porque a gente tem medo, né? Porque a gente tem medo, porque a gente fica ansioso, porque a gente não quer lidar com o sofrimento que o fracasso pode trazer para a gente. Porque quando a gente tem um objetivo, a gente não tem certeza absoluta de que a gente vai alcançar esse objetivo, de que tudo vai dar certo. E às vezes o medo de lidar com o fracasso, de lidar com a frustração, de lidar com os julgamentos dos outros, é tão grande que a gente acaba não fazendo o que a gente precisa fazer. A gente acaba escolhendo fazer aquilo que a gente já sabe, né? Aquilo que vai fazer com que eu tenha sentimentos bons, com que eu me sinta capaz, com que eu me sinta valorizada, com que eu me sinta, né? Com que eu me sinta reconhecido. E aí a gente acaba ficando no mesmo lugar, mas não porque eu não tenho capacidade, mas porque eu não fui capaz de lidar com sentimentos negativos. Então, toda vez que você for lembrar por que você não alcançou algo que você quis na vida, não foi por falta de capacidade, não. Foi por falta de coragem de lidar com os sentimentos negativos que você ia ter durante o processo. Porque nenhum objetivo a gente consegue do dia para a noite. Todo objetivo, precisa de tempo e tem todo um processo que a gente tem que passar para chegar, no objetivo que a gente tem. E durante esse processo a gente vai ter sentimentos negativos. E às vezes a gente não está preparada para lidar com eles. E aí a gente desiste. E aí a gente coloca um monte de atividade no lugar que são coisas que a gente gosta de fazer, que a gente sabe fazer e que vão trazer sentimentos bons pra gente. Só que aí qual que é o problema? O problema é que chega uma hora que a gente percebe que a gente perdeu todas as oportunidades e perdeu tempo. E eu não quero que isso aconteça com vocês, por isso que eu tô aqui hoje falando. Se você tem um objetivo, se você quer alcançar alguma coisa importante na sua vida, aprenda a lidar com sentimentos negativos. Aprenda a lidar com o medo do fracasso, com o julgamento alheio, com a possibilidade de que não dê certo. Porque se não der certo, você vai conseguir lidar com esses sentimentos, você vai conseguir entender o que deu errado, por que você não conseguiu, você vai começar de novo e vai conseguir. E aí eu fico pensando, já é fato que a procrastinação, é o hábito que a gente tem de só fazer aquilo que é fácil e aquilo que é bom, porque a gente não quer se frustrar, não quer viver a possibilidade da frustração com aquilo que é difícil e com aquilo que é complicado. Mas de onde que isso vem? Por que a gente tem essa dificuldade tão grande de lidar com sentimentos negativos? Primeiro, porque o cérebro nosso ele é projetado para fugir de situações de perigo e de situações de sofrimento. Então, todas as vezes que a gente
for passar por algo diferente, onde a gente não saiba qual o resultado que aquilo vai trazer para a vida da gente, a tendência é que a gente fuja. E por que que a gente foge? Geralmente a gente foge, né? Porque a gente, né, fica muito ansioso, né? Fazer algo diferente, né? Tomar uma decisão onde eu vou ter que deixar alguma coisa para trás para correr atrás de outra coisa, isso pode trazer uma ansiedade muito grande que a gente não consegue lidar, né? O medo do fracasso. Às vezes o medo do fracasso é muito maior do que a minha vontade de correr atrás daquilo. Então, para mim não ter o medo do fracasso, eu desisto. Medo de falhar, né? Medo de lá no final eu perceber que eu falhei, eu perceber que eu não consegui, eu perceber que eu não tinha, né? Todas aquelas habilidades que eu achei que eu tinha. Então, isso também acaba me fazendo desistir, né? A autossabotagem. O que é a autossabotagem? Né? É a gente colocar um monte de atividade que não é importante no lugar daquela que eu tenho que fazer para me achar que eu não tive tempo. Para achar que eu não tive tempo, que eu não tive condições, para me achar que eu não dei conta por outros motivos a não ser a minha falta de coragem. Então, gente, essas são as principais causas da procrastinação. A ansiedade, o medo de falhar, o medo do fracasso, a autossabotagem e o medo de tomar decisões erradas. O medo de deixar algo para trás por algo que não vai acontecer. Então a gente pode ver que não é tão simples quanto parece. Então, para que eu consiga ter uma vida produtiva, para que eu consiga alcançar os meus objetivos, eu tenho que conseguir lidar com todos esses sentimentos, porque eles vão aparecer no decorrer do processo. Então, antes de ir lá e fazer um curso sobre produtividade, fazer um curso sobre gestão do tempo, você tem que aprender a lidar com essas emoções, porque não tem nenhuma estratégia que você possa aprender que vai fazer com que você alcance os seus objetivos se você não estiver preparado para lidar com sentimentos negativos difíceis.